Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Espírita Luz de Jesus de Concórdia. Para nós sempre é uma alegria imensa podermos estar conectados através desta página da Casa Luz de Jesus para, junto com os irmãos, poder levar um pouco de aprendizado, mas também que serve para nós como aprendizado, a doutrina do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos comentar e vamos estudar um tema bastante interessante que com certeza vai elucidar muitas das nossas preocupações do dia a dia, porque faremos uma viagem para dentro de nós, né? Para dentro do nosso eu. E para iniciarmos então essa live de hoje, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E ao abrirmos aleatoriamente, para nossa surpresa, ou melhor, como sabemos que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, a mensagem que vem da Fonte Viva é o item 101 desse livro, na página 219, que fala a cortina do eu. Então vem bem de encontro a esse tema que vamos discorrer hoje, né? O pessoal já está chegando, nosso amigo, nosso irmão Marcos, o Luiz e a Eda lá de Itapema, Jaime Machado, sejam todos bem-vindos, né? Milene Vazen, Mirilene, né? Sejam todos bem-vindos e espero realmente que o estudo desta noite possa trazer um pouco mais de aprendizados a todos nós. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da corrida do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam no nosso modo de ser e de entender. Porquanto o seu serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa,
operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade de oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte. Vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus em favor da nossa verdadeira felicidade diante da glória de viver. Com essa mensagem inicial maravilhosa de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós iniciamos a nossa doutrinária dessa noite, dando boa noite a todos esses nossos irmãos, né? Deixando todos à vontade para, no decorrer da doutrinária, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, é só nos chamar. Se nós não pudermos responder na hora, responderemos depois, assim como deixo à vontade os irmãos da casa, da Luz de Jesus de Concórdia, os irmãos dessa casa, para também, se quiserem responder aos comentários de alguma pergunta de alguém, ficam à vontade. Nós vamos falar hoje, nesse tema, da ansiedade, psicologia e espiritismo, um trabalho organizado por Sérgio Biagio Gregório, um estudo lá em 2011, e que está tão presente na nossa vida, no dia de hoje também, na nossa caminhada, nessa evolução, na busca do despertar espiritual de cada um de nós, que é interessante para todos nós seguirmos com paz, com serenidade, observando diante daquilo que nós vamos discorrer hoje, nessa palestra, nessa doutrinária, para ver aonde nós nos encontramos nesse imenso desafio de entrarmos para dentro de nós, para dentro do nosso eu e nos posicionarmos diante da vida que estamos levando. E aí nós iniciamos esse estudo com algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro de tudo, o que é que nós entendemos por ansiedade? Qual a concepção que a psicologia nos traz a respeito dessa tão temida ansiedade? Também temos que buscar a contribuição de Freud para esse assunto. Que subsídios, então, a psicologia e o espiritismo podem nos oferecer para esse controle? E como,
como é mais importante, como um centro espírita pode prestar auxílio a quem está diante dessa lacuna tão forte chamada ansiedade, que nós vamos ver que da ansiedade podem advir muitas coisas que possam prejudicar a nossa saúde física e também espiritual. Se nós vamos falar com esse tema, nós já iniciamos falando da ansiedade. Como nós entendemos o tema ansiedade? Essa palavrinha que não é tão grande, mas que nos traz uma reflexão muito grande. É sim um intenso mal-estar físico ou psíquico, acompanhado de uma aflição e muitas vezes de uma agonia incomensurável. Figuradamente, nós podemos buscar e entender que é um desejo veemente e impaciente que circula na nossa mente por qualquer fato, qualquer coisa que nós queremos que aconteça na nossa caminhada, seja do lado material ou espiritual, e nós antecipamos pela ansiedade um problema de ordem muitas vezes física, contraindo alguma doença, né? Nesse sentido, fazendo com que possamos perder o nosso pouco tempo nessa encarnação que estamos. Aí a psicologia nos mostra, de uma certa forma, que a ansiedade ela varia muitas vezes de simples apreensão, né? Aos ataques de fobia, muitas vezes, daquela melancolia, daquela síndrome do pânico. E isso acontece muito para aquelas pessoas que são ansiosas, né? E pode-se dizer que é um estado de agitação motora e excitação intelectual justamente provocado por sentimentos de natureza penosa, né? Nós estamos diante de uma situação e que mostra para nós, que revela, muitas vezes se manifesta por movimentos desordenados, né? Mas poucos variados, indicando aí medo, angústia, desespero, pavor, etc, 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 etc. Então nós vamos pegando para nós aquilo que não deveríamos trazer para dentro do nosso eu espiritual. A ansiedade e os termos correlacionados, tais como medo, angústia, melancolia, síndrome do pânico, não são somente dos nossos dias atuais. Não. Embora a correria desse mundo agitado, esse mundo moderno, né, possa nos provocar muitas vezes mais intensamente do que no passado, nós já trazemos essa correlação em relação a esse tema, essa síndrome do pânico, a esse medo, a essa angústia, já lá de trás, né, de outras encarnações, e ainda perduram no nosso ser nos dias de hoje. Se nós observarmos, meus irmãos, as pessoas dentro de um ônibus, por exemplo, ou dentro de um metrô nos grandes centros, né? O que acontece? A maioria não para de mexer nos seus aparelhos eletrônicos. É o primeiro ponto a ser colocado. Parece que todos, né, estão fugindo de si mesmos
inconscientemente provocam essa sintonia da ansiedade neles por essa atitude, porque desenfreadamente parece que tem que estar o aparelho eletrônico, o celular, né, na mão. Senão, não conseguem andar, né? E aí nós acrescentamos também as diversas preocupações da subsistência de todos nós, né? De relacionamentos com os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos familiares, né? Também os compromissos assumidos que nós propiciamos e quando não são devidamente administrados por nós, eles geram essa ânsia que é a presa ou a pressa, né, para que se resolva tudo rapidamente, né? Então a ansiedade passa a tomar conta da rotina da nossa vida. E diante dessa adversidade, nós temos sim que nos preparar para lutar ou fugir, né? A fuga pode muitas vezes gerar problemas mais sérios ainda no futuro. Agora, a luta, embora ela seja penosa, muitas vezes, ela pode nos trazer grandes benefícios porque nós vamos de encontro com aquele problema que se chama ansiedade, que faz parte da nossa caminhada e que é uma das grandes possibilidades de trazermos para junto de nós inúmeros problemas de ordem física, mental, espiritual e por aí vai, né? Todos nós, meus irmãos. Isso aí não é mérito de ninguém. Todos nós, em menor ou maior grau, estamos sujeitos à ansiedade. Uns preferem racionalizá-las, né? E outros narcotizá-las. E outros ainda evitá-las. Aonde é que nós nos encontramos nesse contexto? Nós temos que refletir onde nós estamos hoje e como nós estamos situados no tema em relação à ansiedade, né? Fisicamente, ela pode nos trazer muitas vezes palpitações, rigidez do tórax, né, de todo o tórax, suor desenfreado, que a gente não sabe muitas vezes da onde vem, aquela sequidão na boca, que parece que toda hora precisamos estar com a água disponível, né? O aumento da vontade, por incrível que pareça, de urinar, de defecar, dores de cabeça e muitas tonturas. Tontura, dor de cabeça. E a gente muitas vezes não se dá conta da onde vai. Ah, eu comi determinada coisa e eu estou com o estômago, atacou meu fígado, atacou não sei o quê. Não. Se você parar um pouquinho, quando você está de posse dessa possibilidade de ansiedade para que as coisas aconteçam rapidamente, eleve teu pensamento, joga essa energia positiva para cima e vai em busca do nosso mestre através da prece. Os nossos bons espíritos, os anjos guardiões, estão ao nosso lado justamente para nos trazer essa possibilidade de quando nós nos identificarmos com eles, chamando-os para o nosso lado, através da prece, através do pedido de ajuda, do socorro, da espiritualidade. Psicologicamente falando, nós sentimos medo, aí vem o pânico, né? Tendência de termos em mente os temas de desgraça,
que dominam por si só o nosso pensamento. Nós aí nos identificamos mais com aquelas notícias desastrosas que abalam qualquer um de nós, né, na nossa caminhada, justamente porque estamos inseridos psicologicamente nessa condição de sentir medo, de ter em mente a desgraça, que vai acontecer algo conosco, com alguém dos nossos familiares, e por aí vai. Né? Esses transtornos de ansiedade na realidade, um estado de apreensão contínua e irracional, algumas vezes desencadeando um medo agudo que chega ao pânico para todos nós, acompanhado também por sintomas de perturbação, né? E essa perturbação autônoma de cada um, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, você não consegue mais se concentrar, né? A atenção passa desapercebida, a memória e o raciocínio se desfazem, né? Porque nós estamos longe, estamos viajando, mas é uma viagem prejudicial ao nosso ser, à nossa saúde. Aí nós vamos buscar o entendimento explicitado por Freud que a ansiedade, na sua concepção, é uma espécie de sistema de alarme que nos previne de perigo quando certas ideias estão a ponto de alcançar a expressão do nosso consciente. Freud, ele estabeleceu, então, 3 tipos de ansiedade que, se nós colocarmos sobre o crivo da razão, nós daremos razão a ele dessa condição da nossa ansiedade. Ela pode ser moral, ela pode ser real, né, por algum fato, mas ela também pode ser neurótica. E esse é o tema, de buscarmos o entendimento desses 3 tipos de ansiedade, principalmente aquela que diz respeito a ser neurótica, né? A ansiedade moral, ela decorre normalmente da censura do superego nosso, né? Nós ativamos o superego que nós temos, né? O ego é importante, mas quando ele é disciplinado por nós, dominado pelas nossas atitudes. E a ansiedade real, ela começa a perceber, ter essa percepção de um perigo de que, de fato, existe a possibilidade de acontecer, né? Vamos imaginar, amanhã eu tenho algo a quitar, a pagar, e não tenho recurso ainda, e eu começo a criar essa ansiedade real, porque amanhã terei que resolver. Esse é o maior perigo também para que nós comecemos a dar ênfase à nossa ansiedade. O que temos que fazer? Se vive um dia de cada vez. É no momento. Não é nem antes nem depois. Nós já comentamos uma vez aqui. Eu não posso sofrer por antecedência. Embora seja difícil, porque a gente sabe que amanhã vai vencer determinada coisa e eu preciso pagar, e de onde é que vai vir o recurso? Mas e se você, na noite que antecede essa tua preocupação, for chamado ao plano espiritual? Vai ficar tudo aqui. Então se vive um momento de cada vez, né? Tenhamos a consciência de vivermos o momento. Não se sofre por antecedência, embora saibamos que é bastante difícil para todos nós, né?
Agora temos aquela famosa, então, que é a ansiedade neurótica. Essa sim, essa se expressa normalmente pelas fobias que aparecem no nosso caminhar, né? O medo persistente e irracional, né? Toma conta. Eu vou viajar de avião, daqui 3 dias já estou sofrendo hoje porque tenho medo de viajar de avião. Então essa é neurótica. Ela é irracional, ela não está ao nosso alcance. Se nós não deixarmos que ela nos acompanhe, que ela se faça presente, né? E as pessoas normalmente que sofrem os transtornos de ansiedade, elas têm muito, mas muita dificuldade de relaxar. Pois elas acreditam que o importante é estar sempre alerta e vigilante. Tu pega, ela está sempre assim, ela anda assim. Quando tu fala com ela, solta os braços, aí, pá, né? Há um relaxamento. Ela não consegue relaxar. Ela não consegue viver o momento e não sofrer com antecedência. E não resta dúvida, meus irmãos, que os benefícios do relaxamento são muitos. Nos retirar para um local adequado, onde nós mais gostamos de estar, depois de praticarmos esse esse relaxamento, aí sim, né, nós vamos sentir esse tônus da vida, esse tônus vital, do sono reparador, de uma conduta diária equilibrada, né? Tem algumas pessoas que gostam da auto-hipnose, que chamam, né? Que ela se assemelha muito à meditação, pois ela estimula sempre o lado direito do nosso cérebro, a meditação, né? Para quê? Para que haja responsavelmente a intuição e o conhecimento do nosso interior. Quando nós estamos meditando, estamos sob o efeito de hipnose, entre aspas, na meditação, que nós mesmos sozinhos num quarto ou num local que nós gostamos de ficar, e nos conectamos com a espiritualidade e fazemos esse relaxamento, né? Há sim essa sintonia de buscar o plano espiritual e os espíritos de luz chegar ao nosso redor. Agora, que essa concentração não possa ser tão elevada a ponto de prejudicar, né, a nossa estada como um ser humano normal, né? Porque dependendo do ritmo do que nós seguimos a nossa vida, nós não vamos ter esses sentimentos confortáveis. Vamos para relaxar e aí nos esquecemos realmente do que estamos fazendo. Começamos o relaxamento, nos conectando com a espiritualidade e de repente nos desviamos pela esquerda ou pela direita e já estamos nos problemas do dia a dia, né? Por quê? Porque os pensamentos negativos estão ainda enraizados em todos nós, no nosso subconsciente. E aí nós temos dificuldades de nos libertar deles. Por isso que tem que se propor a um método bem simples. Pare. Pare. Quebra a sequência deles em teu subconsciente, no teu consciente. Pare. Um exemplo disso: posso morrer durante um ataque de pânico. Então pare. Enfoque positivo. Já passei tantas vezes por isso no passado e sempre sobrevivi. Isso é totalmente inofensivo. Mude o foco. Mude. Vá em busca do conhecimento de você. Viaje para dentro de você, né?
Porque as lembranças do passado, que interferem muitas vezes e de maneira bastante intensa no nosso presente, é, são elas que muitas vezes absorvem toda a nossa energia mental. Porque nós vamos buscar, hoje, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 50 anos, mas o que aconteceu lá atrás? Né? Se eu tivesse feito diferente. Não, passou. Viva o momento. Né? Por isso que a psicologia diz que o passado já está morto, meus irmãos. Já morreu. E aí como nós podemos interpretar aquelas lembranças com outras imagens? O fato antigo não é o mesmo que recordamos hoje. Ele pode ter uma interpretação atual mais positiva. Aconteceu algo lá no passado que eu podia ter feito diferente. Eu vou pensar naquilo lá com o objetivo de mudar agora para não cometer mais aquilo que eu fiz de forma equivocada lá atrás. Então isso é mudar o foco, né? E para esse enfrentamento, meus irmãos, temos diversos exercícios de visualizações mentais, no sentido para que cada um identifique o que está realmente acarretando o problema e mudar, sim, esse enfoque, como nós estamos falando, para o lado positivo. Vamos pensar assim. Um exemplo. Dizer para uma criança não pegar um pedaço de bolo que está na geladeira é dar-lhe a pista para pegá-lo. Não se faz dessa forma. Nós estamos induzindo indiretamente para que essa criança vá lá buscar esse pedaço de bolo. Não é assim que se trata. Né? Se comenta, se fala daquilo com algo prazeroso. Meu filho, na geladeira tem um bolo e depois nós vamos comer um pedaço cada um. Ou tem um pedaço para você, para depois de tal coisa. Então veja, o enfoque é diferente, né? Aí, meus irmãos, até agora nós só falamos de ansiedade, de psicologia, da forma como nós... E agora nós vamos buscar a codificação espírita como um todo. É um convite para a paz e a harmonia interior, o antídoto da nossa ansiedade, a codificação espírita. Porque ela, especificamente, se todos buscarem o Evangelho, se não agora, mas depois quando terminarmos a live, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, lá está escrito em letras garrafais, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele oferece-nos subsídios valiosos para o tratamento da ansiedade, pois ele nos fala das causas e da justiça das aflições, o que estimula o nosso equilíbrio, o nosso pensamento. Ele nos traz a orientação por que as coisas, as causas acontecem e a justiça dessas causas que nos acontecem na nossa caminhada evolutiva. Justamente porque nós não sabemos o que viemos fazer aqui, a certeza daquilo que temos que passar, a resignação vem à nossa frente e nos comunica que as causas podem, se não estar nessa, numa outra encarnação. E pela lei de justiça, todos nós devemos colher as sementes que nós plantamos. Elas nos pertencem, né? E lá também, né, nesse capítulo, orientação do Espírito Emmanuel nos traz com tamanha sabedoria. Ele nos diz que as ansiedades, né, que as ansiedades amam muitos os crimes e jamais edificam algo útil na terra.
A ansiedade faz isso por nós. Elas envolvem de tal forma a nossa consciência, o subconsciente, e elas estão mais ligadas à criminalidade e não à edificação de algo útil para fazermos aqui na nossa Terra, nesse planeta. Se o homem, meus irmãos, nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de um trabalhador na tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Você veja o que Emmanuel está colocando para nós com a tamanha sabedoria, né? Para que nós o que possamos fazer? Buscar, sim, diante desses ensinamentos, que isso não vai nos ajudar em nada, né? Muito pelo contrário, vai nos trazer preocupações. Em muitas ocasiões, incitam-nos a ansiedade. Muitas ocasiões acontece isso. Mas vamos buscar o que Pedro falou lá atrás, né? No livro Chico Xavier, 1977, no capítulo 8, ele fala assim: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Se nós somos filhos de Deus, dentro de nós foram colocados todos os dons que têm que ser aperfeiçoados. Por quem foi colocado? Pelo nosso Pai, pelo amor do nosso Pai. Agora falta nós fazermos a nossa parte, justamente nos conectando com esse nosso Pai Celestial, porque Ele, pelo seu divino amor, Ele quer que todos nós estamos na condição do nosso bem-estar aqui nesse planeta. Provas e expiações? Sim, mas que na maneira mais propícia para cada um é viver esses problemas, buscando sim, através da prece, através da ligação com o mundo espiritual, a felicidade relativa, que está à nossa disposição, porque nós temos o nosso Pai, temos Jesus, temos Maria e tantos outros benfeitores espirituais nos ajudando, né, Luiz Paludo, acompanhando lá de Itapema, né? É assim que as coisas acontecem na nossa caminhada. Aí, meus irmãos, vem o Centro Espírita. É a universidade das almas. O Centro Espírita. Nele nós podemos encontrar o auxílio para qualquer tipo de dor. Basta que tenhamos humildade de buscar ajuda. Não ter vaidade, não ter vergonha, independente da tua religião. O Centro Espírita é sim a universidade das almas. É lá onde você pode encontrar o auxílio, porque os irmãos trabalhadores de uma casa espírita, de um centro espírita, eles estão ali amando da espiritualidade para atendimento àqueles irmãos que necessitam de ajuda, sejam elas quais forem. Na maioria das vezes é uma palavra de conforto, é um emprestar de ouvido para que a pessoa possa então falar, conversar, trazer os seus problemas. Mas suponha que a ansiedade seja acompanhada, meus irmãos, por espíritos imperfeitos. Como que você vai fazer para resolver esse problema? Está aí o Centro Espírita, a Casa Espírita. Nesse caso, o diálogo com essas entidades, que deve ser feita da Casa Espírita, podem sim afastá-los do nosso convívio, né? E nos dar calma para o nosso dia a dia. Basta que
falei agora há pouco, tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros, de que quando nós estamos cometendo determinadas coisas que afetam a nossa condição de elevação espiritual e que elas passam a fazer parte como problema da nossa caminhada, nós atraímos para junto de nós espíritos imperfeitos que muitas vezes vêm para nos prejudicar, mas muitas vezes também precisam ser ajudados, e é nesses momentos que, através da casa espírita, do centro espírita, nós fazemos a nossa parte na orientação desses irmãos que precisam de ajuda. As palestras evangélicas, meus irmãos, como essa que estamos fazendo hoje, essa live, mais precisamente na próxima quinta-feira, na Casa Luz de Jesus, em Concórdia, a primeira doutrinária com público presencial se eu não me engano, o Marcos pode me corrigir, mas se eu não me engano é a inauguração da casa, né? A palestra que a nossa irmã Elisete, mais um momento de aprendizado que iremos estar lá juntos para aprendermos com essa nossa irmã que tem um conhecimento vasto diante da doutrina espírita. E ali está abrindo, ou está se abrindo, um ambiente, um local apropriado para as pessoas que precisam de ajuda espiritual. Então, as palestras evangélicas, os passes, os cursos de espiritismos, e são, com toda certeza, outros alimentos para modificar os nossos reflexos correlacionados, né, à infelicidade. Então essas coisas nos leva para a casa espírita e nos dão essa possibilidade de realmente mudar a nossa trajetória de vida daquilo que fazemos equivocadamente. Todos nós erramos no passado, ou ainda hoje erramos, e necessitamos estar sintonizados com a espiritualidade, com Jesus, o nosso Mestre, e a Casa de Concórdia, a Casa Luz de Jesus. Mais pomposo do que isso, estar conectado com essa energia sublime do nosso Mestre, né? Da Mãe Maria, que é um espírito angelical, trabalhadora, ainda trabalhando no plano espiritual, né? Então, meus irmãos, para nós concluir essa doutrinária de hoje, nós temos que ter todos esses predicados, esses estímulos, né? Os psicológicos, as orientações dos espíritos superiores, porque nos ajudam sobremaneira, né, no controle dessas ansiedades. Mas para nós ter essas orientações dos espíritos superiores, nós também necessitamos estar sintonizados com essas energias sublimadas. E como é que se sintonia com eles? Através da prece, através do amor distribuído àqueles nossos irmãos que precisam de nós. Como falei antes, de uma conversa amiga, do emprestar o ouvido, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como é a parábola, né? Os ensinamentos do Mestre no Evangelho. Agora, com toda certeza, guardem isso para vocês. Com tudo isso, o trabalho maior compete justamente a nós mesmos. Porque ou nós lutemos, né, para combater a ansiedade, os nossos erros, as nossas preocupações, ou nós fugimos, e fugindo nós vamos agravar a nossa situação. Então o trabalho, ele compete muito da nossa parte. Nós é que temos que estar focados
nessa forma de caminhar diante da vida, sabendo que daqui materialmente nós não levamos nada, né? Somos espíritos imperfeitos que viemos para cá para reparação das nossas imperfeições do passado ou de agora, né? Então, quero deixar aqui meu abraço fraterno a todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje, né? Maria Savariz, Dercy Fonseca, Dalo Cris, Marta Bender, Sartoreto, Jandir Schmidt, Arlete Bruneto, o Marcos, a Rosana, a Edith, o Erci, enfim, todos esses nossos irmãos que se identificaram e outros que, se não acompanhar agora, vão acompanhar depois. Eu, sinceramente, quero agradecer imensamente por ter recebido essa oportunidade. E já de antemão, já convido a todos para quinta-feira, em Concórdia. O Marcos e a Elisete com certeza vão mandar o endereço, tudo certinho, vão publicar, né, na página da casa. Quinta-feira, às 20 horas, então, a doutrinária de abertura da Casa Espírita Luz de Jesus, né, com a nossa irmã Elisete. Nesse momento em que nós estamos encerrando a nossa live de hoje, vamos fazer a nossa prece, né? Com poucas palavras, é bem verdade, mas com um amor voltado para os ensinamentos do nosso Mestre. Por isso, nesse momento, eu peço a você que está aí do outro lado, fechar os olhos do corpo físico, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais que nos acompanham a todo momento, que estão ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, aos benfeitores espirituais dessa nossa nova casa Luz de Jesus de Concórdia, que é mais um ponto de referência para disseminarmos ainda mais os ensinamentos de Jesus, que a espiritualidade possa acolher com muito amor, com muita paz, essa nova morada do amor divino no nosso orbe. Que os trabalhadores dessa casa não esmoreçam jamais diante dos desafios que terão pela frente. Que a justiça divina possa iluminar todos em cada trabalho que forem chamados a executar nessa casa. Que a luz divina possa realmente edificar ainda mais o sentido da vida de todos vocês nessa luta que é conhecer e levar adiante as palavras de Jesus, as suas parábolas. Nós te agradecemos imensamente, Mestre, por essa oportunidade de estarmos conectados com os nossos irmãos de caminhada, levando a tua palavra, a palavra do Evangelho, para que juntos nós possamos entender, conhecer e aprender na relação de todos, de um para com os outros. Por isso, neste momento, nós estamos encerrando essa doutrinária de hoje, te agradecendo, Mestre. E em te agradecendo, nós nos despedimos. Que assim seja. Nosso abraço fraterno a todos vocês, meus irmãos. Então, quinta-feira estaremos juntos lá em Concórdia, né? Para a doutrinária inaugural da Casa Luz de Jesus de Concórdia. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.